Eu já falei em outras oportunidades e eu vou sublinhar aqui, tá? O que a gente está vivendo nesse momento, nesse começo de temporada 2025-2026 no futebol europeu, é algo que daqui a 15 anos alguém vai olhar com saudosismo para isso aqui, tá? Daqui a 15 anos, alguém que você conhece vai dizer, caramba, lembra daquela temporada que Harry Kane, Mbappé e Haaland começaram fazendo gol pra caramba, com marca de quase 20 gols ou mais do que 20 gols em outubro? Olha o futebol de hoje em dia como não tem mais isso. Se não for uma pessoa que você conhece, vai ser alguma página genérica de rede social. Se não for alguma página genérica de social dizendo isso daqui a 15 anos, vai ser você. Porque, sinceramente, às vezes eu acho que a gente fica muito, de maneira até meio que natural, né? Apegado à nostalgia do passado, lamentando o que era bom e passou, e isso faz com que muitas vezes a gente tenha uma certa miopia para algo muito bom que também está acontecendo diante de nós, né? Assim, o que a gente vê hoje do início de temporada de Harry Kane, de Mbappé e de Haaland é um negócio absolutamente formidável. Hoje, mais 2 gols de Harry Kane para classificar agora de maneira matemática a Inglaterra para a Copa do Mundo, goleada de 5-0 do time de Thomas Tuchel para cima da Letônia fora de casa, 100% de aproveitamento nas eliminatórias, de classificação com 2 rodadas de antecedência para essa Inglaterra, que não fez mais do que obrigação em termos de classificação, porque era um grupo realmente muito frágil, ainda mais com a Sérvia jogando menos do que eu imaginava que fosse jogar. Mas enfim, consegue essa classificação com muitos pontos positivos e o principal deles é reintegrar o Harry Kane ao status de líder técnico desse time. E eu falo reintegração porque a Eurocopa do Kane foi muito ruim, apesar da Inglaterra ter chegado a uma final. Tudo bem que não venceu, tudo bem que foi vice mais uma vez, só que é apenas a segunda final de Eurocopa da história da Inglaterra, então não é algo comum, né? Então foi um grande resultado historicamente falando para a Inglaterra, mas o Harry Kane não foi bem, tanto é que muita gente por aqui pedia que o Watkins fosse titular no meio daquela campanha porque o então atacante ainda do Tottenham não fazia uma grande competição, uma grande Eurocopa. De lá para cá ele voltou a fazer o que ele sabe fazer de melhor e essa temporada é especialmente assombrosa. Agora são 21 gols, bicho. Na temporada. Estamos em meados de outubro. Olha que loucura é isso que a gente está vendo do Harry Kane. Estamos em meados de outubro e ele tem 21 gols na temporada. Tem muito atacante de alto nível que se dessem um documento antes da temporada começar falando você vai terminar essa temporada com 21 gols, o atacante do seu time provavelmente, mas eu já não sei se é de alto nível, ele assinaria. E o Harry Kane tem 21 gols em meados de outubro. Por que eu estou falando do Haaland e do Mbappé? Porque o Haaland tem 20 e o Mbappé tem 17. E não chegamos nem em novembro. Assim, é um negócio assombroso que a gente está vivendo. Eu acho isso importante da gente ficar sublinhando e repetindo para que você tenha noção de que você está, sim, testemunhando a história. Não sei qual é a sua idade, eu não sei como é que vai terminar essa temporada desses 3, mas o que a gente viu nesse pedacinho inicial de temporada e o que a gente está vendo é de te deixar abismado mesmo. Pelo menos eu espero que você esteja também, porque é importante reconhecer isso aqui, tá? E a torcida da Inglaterra está feliz, a ponto de fazer piada consigo mesma, para variar o humor britânico autodepreciativo, ele ataca mais uma vez. Na última partida da Inglaterra, quando goleou dentro de casa, né, em Wembley, o país de Gales, goleou não, foi 3-0, mas enfim, foi 3-0 fora o baile porque fez 3-0 no primeiro tempo. A Inglaterra jogou em Wembley e o Thomas Tuchel saiu criticando a torcida, falando que parecia um enterro, basicamente. Falando, cara, isso aqui não entendi porque a gente estava jogando bola pra caramba e a torcida parou de cantar. E hoje, os poucos ingleses que viajaram lá pra Letônia, eles cantaram Tuchel, a gente canta quando quiser. Será que agora a gente está cantando alto o suficiente para você escutar? E no fim completaram. Mas é verdade que a nossa torcida é uma M. Então, enfim, um pouquinho do humor autodepreciativo muito característico do humor britânico
presente constantemente nas arquibancadas do país. E essa Inglaterra se classifica numa recuperação do bom futebol que em alguns momentos desse comecinho de trabalho do Tuchel, que chegou basicamente ao mesmo tempo que o Ancelotti na seleção brasileira, por exemplo, né, para dar uma ordem de grandeza de tempo, ele agora parece ter atingido um voo de cruzeiro, né? Uma velocidade de cruzeiro no voo, melhor dizendo, porque está conseguindo emendar goleadas, está conseguindo emendar vitórias consecutivas, mais um jogo sem sofrer gols do Jordan Pickford, que eu acho um goleiro muito subestimado, tá? Inclusive se tornou o goleiro da história da seleção da Inglaterra com mais jogos seguidos sem sofrer gols. Agora são 10 jogos. Tudo bem que tem um nível de enfrentamento, etc e tal, mas enfim, né? Nem o Gordon Banks conseguiu isso. Conseguiu o título mundial. Vamos ver se o Jordan Pickford consegue isso ainda na carreira, mas enfim. É um muito bom goleiro e um dos melhores realmente da história da Inglaterra, que não é uma história de grandes goleiros, mas o Pickford, por exemplo, já acho que é um goleiro com uma carreira sólida o suficiente para a gente se perguntar por que nunca houve muitos clubes interessados nele nessa trajetória, sem desrespeitar nem um pouco o Everton, tá? Mas enfim, o Pickford que é revelado pelo Sunderland, inclusive. Mas enfim, esse time da Inglaterra funcionou muito bem mais uma vez, né? Hoje entrou em campo com um time bem mais cara de titular do que foi no amistoso contra o País de Gales. Naturalmente precisava garantir vaga matemática. Se não viesse hoje, viria na próxima data FIFA, mas é bom que tenha vindo hoje. Teve um lateral esquerdo na direita, o Spence, que é destro, então não foi tão difícil para ele, mas ele foi o lateral direito titular. Na esquerda, o Lewis Skelly. Aí a zaga com o Konsa e o John Stones, que fez um belo lançamento para o primeiro gol marcado pelo Gordon. No meio-campo, Declan Rice, Elliot Anderson, que fez mais um bom jogo nessa temporada. É um jogador que está evoluindo muito com a camisa do Nottingham Forest e da seleção da Inglaterra. Já disse e repito, não se surpreendam se ele for titular na Copa do Mundo. Ainda me parece improvável, porque o natural é que o Bellingham, bem fisicamente, né, seja titular desse meio campo, e o Cole Palmer também. Quem jogou hoje foi o Morgan Rogers. O Bukayo Saka na direita, o Gordon na esquerda, e o Harry Kane voltou a ser o titular no centro desse ataque, marcando 2 vezes 21 gols. Senhoras e senhores, estamos em meados de outubro. Não sei como é que vai terminar essa temporada, mas enfim, esse time na Inglaterra, ele é um dos candidatos, né? Não acho que está entre os principais. E o Bayern de Munique é um dos candidatos para todos os títulos, especialmente inclusive para a Liga dos Campeões. Então, não sei como é que pode terminar essa temporada para o Harry Kane, mas pode ser com títulos importantes. Mais no âmbito de clubes do que no âmbito de seleção, mas para ele sonhar com bola de ouro, por exemplo, precisa passar pela Copa do Mundo, né? Como sabemos, a influência de competições de seleção, principalmente da Copa do Mundo, é muito forte. Então, vamos ver. Enquanto isso, curta o que está acontecendo, porque eu estou curtindo daqui.